Para mim, existem dois tipos de mulheres: as deusas e as capachos. Essa frase que eu acabei de citar é de Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Cipriano de La Santíssima Trindade Ruiz Picasso, ou simplesmente Pablo Picasso. Pablo Picasso, que é conhecido pelos seus retratos que mostram aquele senhorzinho de aparência simpática, olhar sério, carequinha, rostinho muito redondo, geralmente representado perto de suas próprias obras de arte, nasceu em Málaga, na Espanha, em 1881. Picasso, gente, era um pintor prodígio. Ele começou a trabalhar com pintura por volta dos 8 anos de idade e com 14 anos entrou para a Escola de Belas Artes de Barcelona. Com 15 anos, o cara estava fazendo pinturas no estilo neoclássico, e aqui eu tenho um dos primeiros exemplos dessa produção artística de Picasso na obra A Primeira Comunhão. A obra mostra uma jovem em frente ao altar de uma igreja usando um grande vestido branco com véu branco. Algumas pessoas acompanham a cerimônia, essa cerimônia de passagem da vida da jovem pequena criança para a idade adulta, se encontrando com Deus, tendo essa primeira comunhão dentro da Igreja Católica. Sim, você ouviu essa informação corretamente. Pablo Picasso pintou esse quadro quando ele tinha apenas 15 anos. Ele realmente tinha ali um desenvolvimento muito ágil com a pintura. Tanto que, com 20 anos, Pablo Picasso já estava entrando dentro de suas experimentações modernistas, já estava ali estudando ideais cubistas, já estava entrando em contato com o trabalho de Cézanne e tentando desenvolver ali uma ideia de uma arte que rompesse essa mera representação da realidade. Picasso era insaciável e intenso. Isso daí tem um lado que é muito bom e um lado que acaba sendo muito ruim. A Marina Picasso, neta do Pablo Picasso, chegou a escrever sobre seu avô. Ele precisava de sangue para assinar cada uma de suas pinturas. O sangue do meu pai, do meu irmão, de minha mãe, de minha avó e do meu. Ele precisava do sangue daqueles que o amavam. Agora aqui nesse momento eu até caio naquele dilema: o que fazer com obras de artistas malditos? Bem, eu não sei. Eu até tenho a minha opinião aqui registrada em um vídeo do passado, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, mas você aí já vai pensar comigo. Hoje aqui eu quero cancelar Picasso. Será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu devo? Enfim, vamos ver os fatos e daí você pensa aí da sua casa. E eu quero só deixar uma provocação para vocês pensarem sobre essa figura que é extremamente marcante dentro da história da arte. Ah, Rética, mas isso daí é puramente fofoca. Não. Falar das esposas, das amantes, das companheiras de Pablo Picasso está diretamente relacionado com o jeito que o próprio pintor via o mundo, como ele pintava as coisas. Vocês vão ver que cada esposa, cada companheira, cada amante tinha uma relação muito forte com o jeito que Pablo Picasso se expressava. Então isso está diretamente ligado ao trabalho dele, ao estilo dele. Fernand Olivier. Começando com Fernand Olivier. Fernand Olivier serviu como modelo para Pablo Picasso no começo de sua carreira, no começo do desenvolvimento de suas primeiras pinturas no estilo moderno. Inclusive ela foi a primeira modelo para o artista dentro da construção do próprio cubismo. Eu até separei essa obra aqui, o Retrato de 1909, onde a gente consegue ver bem essa concepção da obra cubista. Nessa obra, a gente tem o retrato de Fernand Olivier, mas ele está totalmente simplificado em formas geométricas. Ele até está um pouco fragmentado, as peças parecem estar fora de lugar, os olhos se tornam losangos, a boca fica meio torta. Inclusive, os tons que ele utiliza para fazer a pele da Fernand se mesclam com os tons do fundo, com os tons da terra, das montanhas que tem ao fundo, das árvores que tem ao fundo. Então eu tenho esse grande espaço fragmentado do rosto da Fernand nesse protocubismo que já começa a fragmentar essa forma e colocar ela de forma geometrizada, planificada ali no quadro. Fernand trabalhava como modelo profissional na época, então ela posava para vários artistas, inclusive ela tinha uma relação muito forte ali em Paris, ela era amiga de muita gente, conhecia muita gente, e foi nesse meio aí que ela acabou também conhecendo e se relacionando com Pablo Picasso. Eles ficaram 7 anos juntos, ou seja, eles tiveram aí um longo caminho, e esse relacionamento foi marcado por várias traições
que eram recíprocas. Fernand e Picasso eles se afastaram ali no começo da década de 1910. A Fernand depois ela escreveu até um livro falando sobre o relacionamento que ela tinha com o Picasso, mas o Picasso ele ficou muito apavorado com essa ideia de um livro que expunha as suas intimidades e ele acabou pagando uma pensão para Fernand para que ela não publicasse o livro. Este livro que Fernand escreveu só foi publicado em 1988 e falava ali um pouquinho sobre a vida dos dois e sobre esses demônios internos do Pablo Picasso. Eva Goel. Picasso conheceu Eva ainda quando ele estava com Fernand. E Eva era completamente o oposto de Fernand. Se Fernand era desinibida, andava entre os artistas, falava, acontecia, era modelo, trabalhava, Eva era reclusa, quieta, silenciosa, frágil, delicada. E Picasso dizia que era isso que encantava ele, essa delicadeza de Eva, essas características musicais que Eva tinha. Tanto que, quando Picasso começa a retratar Eva nas suas obras, ela aparece de maneira sutil, ela não aparece de maneira direta. Claro, temos alguns desenhos, algumas pinturas que Picasso fez retratando Eva num retrato mais tradicional, mas na obra cubista de Pablo Picasso, Eva aparece como uma influência musical. O corpo dela parece quebrado, fragmentado, se misturando com alguns instrumentos musicais, principalmente o violão e o violino. Só que é na sutileza que tudo isso mora, como por exemplo na obra Majuli, que era um dos apelidos que Picasso dava para Eva. Essa obra é de um estilo cubista extremamente analítico, então eu tenho um grande quadro em tons marrons, agora completamente fragmentado. Se o retrato que a gente tinha falado anteriormente da Fernand mostrava ali um rosto ainda, agora aqui nesse quadro, Majuli, quase não encontro referências a corpos. Eu vejo um pedaço de dedo aqui, eu vejo uma mão ali, mas basicamente o quadro é uma grande composição marrom de várias formas geométricas. Eva teve uma morte prematura, ela ficou doente e acabou morrendo em 1915. Picasso ficou com ela até o falecimento dela. Mas quando ela estava doente, Picasso começou a sair com uma outra mulher, chamada Gabrielle Lespinasse. Essa mulher ela acabou sendo um caso secreto de Pablo Picasso, afinal Eva estava muito doente, estava ali à beira da morte quando ele estava saindo com a Gabrielle. E ele meio que tentava seduzir Gabrielle fazendo retratos, desenhos do rosto dela. Geralmente ela está com roupas luxuosas, o cabelo preso, uma leve franja e um olhar sempre muito sereno e doce. Segundo o historiador John Richardson, que investigou esse caso aí mais a fundo, Pablo Picasso chegou a pedir Gabrielle em casamento, mas ela se recusou. Olga Kokilova. Bem, se você já tinha ficado bolado com Pablo Picasso traindo a Eva moribunda com a Gabrielle, calma, porque vai piorar. Picasso conheceu Olga Kokilova em 1917, quando ele estava trabalhando na produção do balé Parede. Olga era uma dançarina russa com uma família aristocrática, conheceu Picasso, eles começaram a sair, teve todo ali um lance que foi ficando cada vez mais sério, até que, como Olga era da aristocracia, eles acabaram casando em 1918. Tanto Olga quanto Picasso tinham uma formação clássica e Olga preferia ser retratada seguindo o estilo clássico. E Picasso, que já estava ali todo metido nos processos do cubismo, acabou fazendo os gostos da esposa e os primeiros retratos que a gente tem de Olga mostram toda uma solidez clássica, uma elegância, uma sobriedade que vem dessa formação neoclássica que Picasso teve lá na Escola de Belas Artes de Barcelona. Por exemplo, no retrato de 1917, a gente tem a imagem de Olga, muito séria, com um corpo muito sólido. Ela usa um vestido preto com estampas florais, pele extremamente clara, cabelos castanhos. A luz e sombra, ela entra dando toda uma solidez para essas formas. E isso é muito característico de todos os retratos que Pablo faz de Olga nesse momento. Ela segura ali um leque na mão, ela tem essa pose séria e ao mesmo tempo extremamente elegante. Os dois têm um filho, o Paul. Só que Picasso, ele tinha uma vida extremamente boêmia.
E o casamento com Olga levou ele para uma coisa extremamente caseira. E isso começou a gerar vários conflitos dentro do relacionamento deles. Picasso, ele cada vez mais começou a se tornar um homem desinteressado por essa coisa do casamento, começou a sair cada vez mais. Isso agredia de várias formas a Olga e o próprio filho dela. Isso acabou gerando várias confusões. Os dois começaram a brigar muito. E ali na década de 20, Picasso começou a fazer experimentações surrealistas. E Olga, como sua esposa e modelo, começou a aparecer nesses quadros surrealistas de maneira extremamente agressiva e deformada. Como, por exemplo, no retrato Grande Nu sobre a Poltrona Vermelha, onde a gente tem ali Olga nua, mas esse corpo de Olga já está completamente deformado. Ela aparenta ter 3 seios, a boca está aberta, meio que gritante. O vermelho da poltrona se mistura com a própria boca de Olga. Eu tenho essa forma que é agressiva. Eu tenho esse quadro que, além de formas agressivas, também tem cores agressivas, contrastantes e berrantes, o que não parece em nada com os primeiros retratos que Pablo Picasso fazia de Olga. Picasso acabou se separando de Olga, só que ele ficou espalhando por aí que Olga era louca, dissimulada, castradora. Olga chegou a pedir o divórcio para Pablo Picasso, mas Pablo Picasso se recusou a dar o divórcio para Olga, porque pelas leis francesas ele teria que dividir o seu patrimônio com Olga, e uma coisa que ele não admitia era dividir seus bens, mesmo com essa mulher que ficou mais de 10 anos junto com ele. Relatos ainda apontam que Paul, o filho de Pablo com Olga, era extremamente rejeitado pelo pai, que o inferiorizava e humilhava em todas as situações possíveis. Marie-Thérèse Walter. Marie-Thérèse representou dentro do trabalho de Pablo Picasso na década de 20 e 30 um grande frescor. Se o jeito que ele retratava a Olga era rígido, sólido, mais compacto e sério, o jeito que ele começa a retratar a Marie-Thérèse quando ele conhece ela já é extremamente sensual, leve, aberto, colorido e repleto de formas mais arredondadas que remetem até essa questão da sensualidade. No trabalho Nu sobre Poltrona Preta, a gente já consegue ver ali um retrato extremamente desinibido de Marie. Ela está ali com os braços cruzados atrás da cabeça, com o queixo apontado para o teto, olhos fechados, os cabelos caem entre os seios. Por trás dela a gente tem ali algumas folhinhas, algumas plantas que mostram esse caráter de vivacidade que Pablo Picasso queria dar para o quadro. Marie se tornou amante de Picasso em 1927, quando ele ainda estava com Olga, e suas obras vão começar a transparecer toda essa questão da sensualidade. Essa questão da sensualidade vai ser tão forte que em algumas obras Pablo Picasso vai começar a incorporar formas fálicas, como por exemplo na obra Le Rêve, onde metade do rosto de Marie é feita de um pênis. Marie, quando começou a ficar com Picasso, tinha apenas 17 anos. Olga, que era esposa de Picasso na época, só descobriu 8 anos depois, quando Marie ficou grávida em 1935. Maia, filha de Marie e Picasso, se tornou durante um tempo a grande musa inspiradora do artista, até que, em 1944, ele acabou se separando de Marie para ficar com Dora Maar. Picasso conheceu Dora Maar quando ele estava fazendo a pintura Guernica. Dora foi contratada para registrar Picasso trabalhando e ela também já atuava dentro do movimento surrealista, por isso que os dois acabaram se cruzando. No seu trabalho, Picasso retratou Dora nos mais diversos estilos que ele conhecia, sempre numa expressão muito forte e angulosa, mas ao mesmo tempo extremamente melancólica. Para Picasso, Dora era essa figura da mulher chorosa, a mulher que chora. Isso contrastava com a imagem de Marie, que era suave, vivaz, alegre, enquanto a figura de Dora era mais rígida, melancólica, dura. Esse contraste entre as duas era tão grande que Picasso se divertia ao colocar uma contra a outra. Sobre Dora, Picasso até falou: "Dora para mim será para sempre a mulher que chora. E isso é importante, já que as mulheres são máquinas de sofrer."
Por volta de 1946, Dora começou a se afastar de Picasso, cansada das violências físicas, das violências mentais e constantes traições do companheiro. Ela começou a se distanciar dele até que eles terminaram definitivamente. Dora, que era uma grande fotógrafa surrealista, acabou deixando de lado esse trabalho com a fotografia e começou a se dedicar à pintura a pedido do próprio Pablo Picasso. Mas ela não teve sucesso nenhum dentro da pintura, não era vista como uma grande pintora, era vista como uma grande fotógrafa em si, mas isso acabou criando um revés tão grande dentro da carreira dela que ela acabou se desiludindo com as artes. Dora acabou indo para um convento e teve uma vida extremamente reclusa. Segundo a própria Dora, depois de Picasso, só Deus. Um dos trabalhos mais famosos que representam Dora Maar é A Mulher que Chora, onde a gente tem essa figura de perfil de Dora Maar com as mãos no rosto de maneira extremamente fragmentada, os olhos parecem botões, a gente vê essa mulher chorosa, ela tem uma expressão inclusive de desespero. As cores são muito intensas, a gente tem um amarelo em volta da figura da mulher, um verde no rosto dela, mas ali, descendo dos olhos e indo em direção à boca de Dora, a gente tem ali um conglomerado da cor azul para passar toda essa expressão de tristeza, é como se dali saísse a dor, acompanhada de lágrimas e desespero. François Gillot. Em 1943, Picasso ainda estava com Dora, mas começou a sair com François Gillot. Picasso já estava ali na casa dos 60. François tinha 22 anos quando começou a sair com Picasso. François já era meio que alertada de todas as situações conturbadas que envolviam os relacionamentos de Picasso. Por isso ela não aceitava ser sua modelo, ela não aceitava ser sua musa. A gente tem alguns retratos, alguns desenhos de François feitos por Picasso, que mostram ali a jovem com sua expressão serena, os seus grandes cabelos ondulados, e em outras vezes Picasso acabava representando ela de uma maneira mais simbólica, como a mulher flor. Em obras praticamente abstratas, onde mostram uma mulher extremamente magra, esguia, com dois seios e um rosto extremamente arredondado, com os olhos ali também encarando o espectador, encarando o público, grandes olhos amendoados e as folhas em volta da cabeça representando mais ou menos os grandes cabelos de Gillot. Gillot sabia que ser a diva inspiradora de Pablo Picasso, serena e calma, traria o desinteresse do artista. Então ela não gostava muito dessa relação de artista e modelo. Ela queria uma relação mais próxima, ela queria uma relação de maior companheirismo entre eles. Eles acabaram tendo 2 filhos, inclusive, a Paloma e o Claude. Só que, em 1953, cansada de constante violência e abusos, Gillot resolve ir embora de casa. Só que ela não consegue, então ela meio que tem que fugir com os 2 filhos de Pablo Picasso. 10 anos depois, François inclusive lança um livro falando sobre os constantes abusos que ela sofria, que ele causava a Dora Maar, inclusive até a Marie-Thérèse. Esse livro causa um escândalo, o Pablo Picasso fica tão enraivecido com a publicação desse livro que ele acaba renegando, ele acaba excomungando os filhos que ele tinha com a Gillot, e ela só consegue direito à herança dos filhos depois de entrar com um processo judicial exigindo o recebimento dos direitos dos filhos dela. Gillot conta que, durante uma das tentativas de separação com Pablo Picasso, ele falou para ela: "Você acha que as pessoas vão se interessar por você? Mesmo que você pense que as pessoas estão interessadas em você, na verdade, esse interesse será apenas uma curiosidade sobre uma pessoa cuja vida tocou a minha." Enquanto estava ainda com Gillot, Picasso também teve um caso com Geneviève Laporte, e ela acabou terminando com Picasso na mesma época que a Gillot. Ele acabou perdendo as 2 companheiras ao mesmo tempo. Jacqueline Roch. Picasso e Jacqueline se conheceram em 1952. Ela tinha 26 anos na época, eles começaram a se conhecer melhor e, com o passar dos anos, eles começaram a sair e resolveram morar juntos. Inclusive, com a morte de Olga, em 1955, Picasso se viu aberto a se casar de novo e acabou se casando com Jacqueline em 1961. Na época, ele tinha 79 anos.
Já debilitado pela idade, o casal Jaqueline e Picasso começaram a se tornar cada vez mais reclusos. Jaqueline cuidava muito de Pablo Picasso e de todas as suas propriedades, então ela meio que organizou a vida do artista para que ele tivesse o máximo de conforto para que pudesse trabalhar tranquilamente. Jaqueline era meio que a grande governanta da vida de Pablo Picasso nesse momento. Tanto que foi nessa época que Pablo Picasso acabou mais produzindo obras de arte por ano. Nessa época também, Pablo Picasso já estava muito mais interessado em experimentações abstratas. Então, apesar de Jaqueline ter sido a mulher que ele mais retratou na vida, muitos desses retratos de Jaqueline, eles acabam permeados por essa abstração. Uma das figuras bem típicas dos retratos de Jaqueline mostra ela de perfil, sentada, com as mãos segurando os joelhos. Essa figura é séria, olhando para o lado, com uma expressão severa e dura. As formas geométricas são muito presentes dentro dos retratos de Jaqueline e mostram ela sempre com um pescoço muito alongado, uma característica que é muito marcante nos trabalhos que mostram a última esposa do artista. Com a morte de Pablo Picasso em 1973, Jaqueline continuou cuidando dos seus bens, continuou fazendo todos os desenrolos posteriores ali da morte do Pablo Picasso, mas ela acabou cometendo suicídio em 1986. Muitas pessoas falam que o suicídio foi em decorrência dessa questão extremamente controladora e opressora que era a figura de Pablo Picasso dentro da vida dessas mulheres. Estudar e entender as mulheres de Pablo Picasso é entender muito sobre o próprio ego do artista, como ele pensava, como ele agia e como ele fazia a própria arte. Muitas das coisas que a gente vê nos retratos dessas mulheres, na verdade, são puras manifestações da própria subjetividade do artista, do próprio querer do artista em retratá-las. Maia, a filha de Pablo Picasso, sempre falou que nunca se via nas obras que o pai fez sobre ela. Ela via ele ali. Gillot também afirmou: não queria ficar famosa como o período Gillot, depois dos períodos Fernand, Eva, Olga, Marie-Thérèse, Dora Maar. Eu sabia que a maneira de Picasso eliminar uma mulher após a outra era pintar os seus retratos. Como todos os artistas sabem muito bem, embora Picasso estivesse pintando o retrato de uma mulher, sempre foi o seu próprio autorretrato. Todas as pinturas de Picasso são um diário de sua vida. Ou seja, era Picasso retratando ele mesmo com aquele filtro das mulheres, de suas companheiras. Isso gera aí uma série de reflexões sobre artistas, sobre sua subjetividade e o quanto que o retrato carrega do próprio artista, mesmo que seja um retrato de outra pessoa. Muita coisa para pensar, hein? E aí, me conta, você acha que a gente deve cancelar Picasso? Você acha que a obra dele é maior que todos esses escândalos? Me fala aí nos comentários o que você achou de tudo isso. E se você concorda que todos esses trabalhos com essas mulheres, desses retratos, trazem coisas do próprio artista aí pra gente pensar. A gente continua se falando porque esse tema é inesgotável. Fiquem bem e tchau, tchau. Nos acompanhe também nas redes sociais, Twitter e Facebook Arte de Segunda, no Instagram Rodrigo Retica, e você pode contribuir financeiramente pelo apoia.se/Arte de Segunda. Durante esse episódio também foram exibidas fotografias das ex-companheiras de Picasso, assim como uma grande colagem com vários rostos de mulheres que Picasso pintou durante a sua vida.